pão que desceu do céu. Vou usar aqui a versão IA+. Essa versão, ela foi extraída da versão revista e atualizada interlinear. É uma tradução que não é das melhores, tá, gente? Mas era a única que estava liberada para eu fazer algumas alterações e incluir aí o nome do criador. Tá bom? Então, vamos usar essa, porque essa vai estar com os nomes que nós conhecemos. A gente vai começar essa leitura a partir de João, que é Yahuanã, ou Yohanan, conforme outras pessoas falam, capítulo 6, a partir do 28. O tema é o pão que desceu do céu. Pelas palavras do Messias, a gente vai identificar perspectiva terrena, perspectiva celestial e também aprender a interpretar todo o simbolismo que o Messias passou aí nesse ensinamento dele, tá bom? Nós devemos entender as palavras do Messias não como algo místico, mas como um simbolismo que remete a um entendimento espiritual, a uma perspectiva celestial ou espiritual ou mental, mas nisso não tem nada a ver com misticismo, esoterismo, ocultismo, magia, superstições, tá bom, gente? Foque na realidade, porque quando o Messias fala e dá para nós essa perspectiva celestial usando figuras e símbolos, ele também está fazendo um paralelo com a antiga aliança, como vocês vão ver. Essa é a sabedoria do alto, isso é aquilo que as pessoas comuns não conseguiam compreender. Só que hoje a gente vai ler de forma simples, fácil, e seguindo aquela direção que eu já falei para vocês. Saber identificar e separar a perspectiva terrena da celestial, porque foi para isso que o Messias veio, para ensinar a gente a discernir essas coisas. E o povo do passado, os fariseus, aquele povo que se baseava apenas na letra, o que é se basear apenas na letra? Será que é estudar? Será que é só estudar? Porque tem gente que interpreta assim, né? Que fala que a letra é quem estuda muito, a letra é quem só se baseia nas escrituras pelo estudo. Isso daí é uma interpretação totalmente equivocada, tá bom? A letra que todos as pessoas falam ali, né, o apóstolo Paulo, o Messias, tá, é no sentido de está na letra, cada um vai interpretar do jeito que quiser. Esse é o sentido. Não é para parar de estudar, é porque cada um pode ler e interpretar do jeito que quer. Isso é a letra, tá bom, gente? Agora, o espírito não. O espírito, ele vai ver a letra e vai vivificar a letra de modo a dar a compreensão segundo o espírito. E não segundo achismos, que são segundo o mundo. Porque, gente, a inclinação da carne qual é? Que a gente vê acontecendo, observa, identifica, aprendam a identificar essas coisas nas narrativas das pessoas. A tendência, o que é? A pessoa lê a palavra e como ela já teve uma bagagem de fora que explicava certas coisas com uma aparência de modernidade, de revelação, o que elas fazem? Elas interpretam a Bíblia com os achismos dela. Elas interpretam a Bíblia com os pensamentos que elas tinham antes. Elas interpretam a Bíblia com os pensamentos que ela já aprendeu de outras coisas no mundo. Esse é o normal. Esse é o normal de quem anda pela letra. Como anda aqueles que nasceram pelo Espírito? É o contrário, não é? Muitas vezes, gente, é o contrário. O que a Bíblia fala que é bom, o mundo fala que é ruim. O que o mundo fala que é bom, a Bíblia fala que é ruim. Normalmente é o contrário. Por isso que a gente vai ver versos falando, ai daqueles que transformam mal em bem, bem em mal. Em doce amargo, amargo doce. Não é? É nessa perspectiva que a gente também tem que aprender a reconhecer o que está certo e o que não está. São muitas coisas que nós devemos aprender, gente, mas primeiro a gente começa assim pela base. Então, a base que eu estou mostrando para vocês é saber discernir perspectiva terrena da espiritual.
Esse é o principal, porque isso, gente, tem na Torá e o Messias também veio aqui revelar uma forma mais clara. Por isso que tá aí, ó, em todas as palavras dele aqui, nas escrituras, nos evangelhos, a gente vai ver isso, tá? E aqui nessa passagem explica isso também de uma forma bem legal. Tá bom, gente? Perspectiva terrena, perspectiva celestial. E normalmente os símbolos são usados para representar isso daí, tá bom? Então, vamos aprender aqui a base. E eu vou usar esse texto para mostrar para vocês, tá? Vamos começar aqui no verso 28. Dirigiram-se, pois, deixa eu assinalar aqui para ficar melhor. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Elohim, do Altíssimo, do Criador? Elohim, divindade, tá bom, gente? Pode ser qualquer um. Nesse caso aqui, é o Criador. Por isso que lá em Canaã, em alguns deuses semitas, quando o povo estava, né, ali, tudo misturado, tinha uma divindade lá que se chamava El. Aí, o que a sabedoria humana faz? Ah, olha aqui, ó, o El já era a divindade dos cananitas. Então, o El da Bíblia é uma mitologia, porque era do cananita. Não sei o quê. É assim que as pessoas no mundo interpretam. Porque tem um nome parecido. E aí já fala que é a mesma coisa. Já temos que aprender que não é assim. Tá bom, gente? Por isso que as palavras são tão importantes. Se a gente conhece a fundo o significado da palavra, a gente consegue identificar, gente, a gente consegue identificar a verdade e o erro. Precisamos ter conhecimento da palavra, como a Bíblia ensina que ela é. Tá bom, gente? Pra gente não ser enganado. Então, Elohim, é o quê? É divindade. Pode estar ligado ao Criador, mas também pode estar ligado a outros. Por isso que na Bíblia a gente vai ver Elohim ligado a deuses também, do mundo. Entendeu, gente? Por isso que Deus, como título, pode ser qualquer um, não é? Hoje em dia todo mundo fala que adora Deus, mas será que é Deus mesmo? No passado era assim. Por que será que o Criador se revelou com um nome próprio? Para que ele fosse separado, o nome dele fosse santificado das outras divindades, dos outros Elohim, dos outros El. Por que o povo fala que Alá é o mesmo Criador da Bíblia, gente? Por quê? Por causa desse nome. O nome Alá também tem paralelo com divindade nas escrituras, mas não é um nome próprio, gente. É apenas um nome para a divindade. E quando a gente não sabe disso, a gente erra. E aí todo mundo vai criar uma religião para si mesmo, que é o que acontece. Gente, as pessoas estão criando uma religião para si mesmo e mal sabe que estão fazendo igual todo mundo faz. A única diferença é que só muda as divindades que crê. Mas assim, no mundo vai lá ter o espiritismo, né? O espiritismo, eles lêem a Bíblia, tem a Bíblia segundo Allan Kardec, eles acreditam em Deus, eles são os que mais trabalham fazendo obras de caridade, vocês sabiam disso? São os espíritas. Eles envergonham os crentes, porque os que mais fazem obra de caridade são os espíritas. Então, porque eles acreditam, como eles acreditam, né, no espiritismo, que as pessoas podem se manifestar, e normalmente as pessoas que se manifestam vêm falando coisas boas, que as pessoas têm que ser pessoas melhores. Gente, eles falam coisas boas, e não vai falar coisa ruim. É assim que a serpente engana o mundo inteiro. E aí falou, oh, tadinho do fulano, porque o fulano acredita muito no Criador, olha, só que só porque ele não fala do jeito que a palavra diz, será que ele não é salvo? Ai, eu não acredito que o Criador não vai ter misericórdia com fulano, com Beltrano e Cicrano, porque olha como eles são bons, olha como eles sofreram, olha como é a fé deles. Só porque eles não creem no Evangelho, será que Deus não vai salvar? Essa é a mentalidade de todas as pessoas da Terra, gente. Dizer isso, começar a justificar as coisas no mundo dessa forma, é negar o sacrifício do Pai, usando da própria sabedoria, que quer ter mais misericórdia, quer se compadecer mais das pessoas do que o próprio Criador. Vê se tem cabimento trem desse.
A pessoa olha para outros, olha, tá sofrendo, olha, passou por isso, olha, passou por aquilo, olha, tá na guerra, olha, tá chorando, olha, perdeu o filho, olha isso. Ah, não, o Criador vai ajudar. Vocês acham que o Criador vai deixar de ajudar essas pessoas? Só porque elas não têm o Evangelho? Gente, assim pensa todas as pessoas do mundo que têm um pouco de fé. E por isso elas serão enganadas. Elas terão uma surpresa, porque elas se acham mais misericordiosas do que o próprio Criador. Essa é a realidade. E isso, gente, está totalmente relacionado com a questão do pecado. Quando a gente relativiza pecado, o pecado que veio desde o início, quando a gente relativiza isso, esse tipo de coisa acontece. Gente, o Criador, ele traçou um plano justamente para que ele não fosse injusto. Todos estavam condenados. Até quem morre de um jeito, quem morre de outro, quem morre. Gente, o mundo todo é assim. É a natureza, é a ordem das coisas segundo a queda que gerou a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado, gente. Não tem que ficar com raiva do Criador, porque as pessoas morrem, tem que ficar com raiva do pecado. As pessoas estão direcionando a ira delas, a insatisfação, a indignação, para o alvo errado. E por isso elas erram. Por isso elas relativizam o pecado. Mas, como a Bíblia também ensina, e isso só é possível andar na direção certa. Só é possível com o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vem da parte do Criador que convence do pecado, da justiça, o que é justo ou não, e como justiça entendemos várias coisas, saber discernir entre certo e errado, saber discernir por que, que o Criador mandou o filho para sofrer, foi o Criador que matou o Messias, gente. Usando a mão de outros, mas foi ele que tirou a vida do Messias, gente. Se o Messias não tivesse morrido, o pecado não teria sido expiado. Mas, ao mesmo tempo, depois de cumprida a missão, o Criador ressuscitou ele. E aí, pronto, consumou o plano. Porque se o Messias tivesse só morrido, vã seria a nossa fé. Mas a glória, a consumação foi a ressurreição. E da mesma forma acontecerá conosco. Agora nós temos o selo da ressurreição. Com a volta do Messias, nós consumaremos o plano. Aí sim nós seremos verdadeiramente conhecidos por meio do corpo glorificado. É lindo, né, gente? Pois é assim. Por isso que nós devemos seguir o que a Bíblia diz, não o que o nosso coração enganoso diz, porque nosso coração, ele quer se compadecer mais das pessoas do que o próprio Criador, isso é soberbo. Se o Pai diz que é de um jeito, você pode ter certeza que ele exerceu a maior misericórdia de todas. Ok, gente? Então vamos continuar. Que faremos para realizar as obras de Elohim, da divindade? Aí respondeu-lhes Yahushua, a obra de Elohim. Aqui está sempre Elohim, gente, porque no original estava Theos, né? E Theos também não é nome próprio, tá? Mas eu acredito que nos originais, muito provavelmente, eles trocaram, né, o nome próprio por uma palavra genérica, vai saber por quê. Porque nesse caso, gente, vai ter gente que pode ter substituído para tentar proteger o nome do Criador, igual, né, supostamente faz os judeus. Mas isso é errado, tá, gente? Não tem que tentar proteger o nome do Criador escondendo ele, mas tem que proteger o nome do Criador dando bons frutos. É assim que a gente tem que fazer. Ok? A obra de Yahweh, então eu vou falar Yahweh, inclusive tô até pensando em alterar algumas passagens que fala Elohim, né, onde está claramente se referindo ao Pai, até para ficar melhor para a gente, tá bom, gente? Se o Pai me permitir, farei essas coisas aí.
A obra de Elohim de Yahweh é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Qual que é a obra do Pai? Crer no Messias. Qual que é a obra do Pai? Acreditar no Evangelho. É outra coisa? É acreditar em outra coisa? É negar o Evangelho? Não, gente. É acreditar aqui, ó, no Messias verdadeiro, o que falou essas palavras. Simples assim. Então, lhes disseram eles, o povo daquela época, né? Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Isso daqui, gente, já está revelando a inclinação do povo, que só acredita se vê milagre, que só acredita se vê sinais e maravilhas, que só acredita se vê alguém adivinhando CPF da pessoa, que só acredita se acontece algo sobrenatural na vida. Assim é a inclinação do ser humano, natural. Será que a gente é assim? Porque se a gente estiver assim, é um indício que a gente não crê verdadeiramente como se deve. Nós devemos acreditar no que a pessoa está falando, se isso tem paralelo com a verdade, desde o início foi propagada. Porque o Messias falou pelas escrituras antigas, não falou por ele mesmo. Só que só não enxerga quem não tem olho, igual o fariseu. O fariseu conhecia a antiga aliança todinha, não enxergou ela no Messias. Aí eles continuam. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Aqui eles entendiam o testemunho da antiga aliança. Por isso que ele falou, ó, o sinal e maravilha. O Criador mandou pão do céu. Olha só que sobrenatural. E isso aconteceu com os nossos antepassados. Foi um milagre. Qual é o milagre que você faz? Para que a gente acredite em você. Esse é o povo. Aí o que que o Messias falou? Aí respondeu-lhes Yahushua: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Tá vendo? As pessoas costumam atribuir a Moisés coisas que é do Criador. Não é assim? Por isso que a gente vai ver aí, o pessoal costuma falar assim, ah, é a lei de Moisés, a lei de Moisés. Gente, não é lei de Moisés, é a lei do Criador. Só que muitos vão usar esse termo lei de Moisés da forma pejorativa para negar, porque é muito mais fácil negar a lei de Moisés do que negar a lei do Criador, né? Mas assim, quando fala lei de Moisés é porque foi dado por meio de Moisés, está falando das escrituras antigas, ok? Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Aqui ele já vai começar a ensinar perspectiva celestial e perspectiva terrena. O povo só entendia a perspectiva terrena, aquilo que eles viam, aquele sobrenatural que aconteceu no plano físico, o maná descendo do céu e alimentando aquele povo. Esse é o terreno que o povo conhecia. É igual a questão da Terra Prometida. A Terra Prometida no passado era terrena, era um lugar, era uma região. A Terra Prometida Celestial é outra coisa, entendeu? Vamos aprendendo a discernir perspectiva terrena e celestial. Aqui ele vai começar. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, quem vos dá. Que será esse pão do céu? Vamos continuar que vocês vão ver. Porque o pão de Arwa é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Gente, olha, as palavras do Messias são palavras de sabedoria. Só que só vai compreender quem tiver com a mente também na antiga aliança, que está familiarizado com os simbolismos também da antiga aliança. Ok? Pão, pão que alimenta. Antigamente, as pessoas o quê? Comiam pão. O pão estava relacionado com o quê? Com alimento. Você come, e aí quem come o alimento fica vivo, não é? Quem não come nada morre de fome, não é assim? Na perspectiva terrena da vida, da nossa vida. Então, o Messias vai falar as mesmas coisas, mas apontando para coisas celestiais, ok? Vamos fazer os paralelos. Pão é o que alimenta, pão é o que dá vida. Quem fica sem pão, no caso comida, morre. Morre
Quem fica sem pão físico morre no corpo físico, ok? Aí agora a gente vai ver o pão, que é o pão celestial. O pão celestial. Agora a gente vai transferir isso daí para o entendimento do espírito que está dentro, ok? Quem não se alimenta das coisas do alto, do pão que vem do alto, vai morrer como? De fome. Vai morrer por dentro, entendeu, gente? E não é isso que acontece. E vamos continuar. Porque o pão de Yahweh é o que desce do céu, ele vem de nós mesmos, ele vem do mundo, ele vem de livros, ele vem dos outros, ele desce do céu. Igual o maná. Alguém pagou pelo maná, gente? As pessoas também costumam confundir esse negócio de grátis. Se a gente não tiver na perspectiva do espírito, a gente não vai entender o dom do alto. A gente só vai entender as coisas que são da terra. Por isso que vai ter aparência de verdade. Por que as pessoas falam coisa que parece verdade? Porque é perspectiva da terra. Na perspectiva da terra é assim, mas não é na perspectiva do alto. Entendeu? Então, assim, quando a gente tá na mente da terra, a gente vai ouvir pessoas falando da terra e vai falar, é verdade. É a mesma coisa, né? Terra, mundo, aqui nesse caso, nesse contexto, a gente pode se equiparar. Quando alguém fala coisas do mundo, se a gente está com a mente do mundo, a gente vai falar, é mesmo, tá certo. Entendeu? Cada um vai enxergar na perspectiva que está vivendo ali. Essa é a questão. Então, que a gente esteja com a perspectiva do alto, para entender, para saber identificar o que é terra, o que é espírito, o que é celestial. Ok? E essa questão da gratuidade é uma delas. Na Terra, as pessoas acham que o que tem valor é o que é caro. Não é assim? É o ouro, é a prata, é o caro. Essa é a perspectiva da Terra. Por quê? Porque é isso que compra outras coisas. É isso que compra comida e alimenta o seu corpo para você não morrer. É isso que compra coisas de segurança para te proteger, para não vir alguém te matar. É o dinheiro, é o preço. Se você tiver ouro, se você tiver isso, você vai comprar as coisas. Então as pessoas atribuem valor a isso, porque é isso que dá vida para as pessoas, para viver nessa terra. Entendeu, gente? Essa é a perspectiva terrena, por isso que as pessoas vão falar, é verdade. Entendeu? Mas como que é na perspectiva do alto? Na perspectiva do alto é diferente. Na perspectiva do alto, o dinheiro não tem valor. Por quê? Porque o dinheiro só vai te ajudar no seu corpo terreno. Quando você morrer, acabou. Entendeu? Não vai servir de nada. O que o dinheiro vai te ajudar no espírito? Nada. Será que o dinheiro compra a sua alma? Será que o dinheiro paga a sua entrada no reino? O que vocês acham? Será que o dinheiro salva a tua vida espiritual? Será que o dinheiro dá vida para alguém? Quantas pessoas aí tiram a vida sendo milionário? É isso que o Messias vai tratar. Por isso que a gente tem que saber separar espírito de terreno, ok? Nas coisas do espírito, o Criador dá de graça, por quê? Porque a gente não consegue pagar por elas. A gente não consegue pagar por elas, a gente não consegue comprá-las. É o Criador que tem que dar, entendeu? Por isso que é grátis. É tão caro que tem que ser grátis. Porque o Criador não vai botar um preço de mixaria, gente. Ele vai dar. É a mesma coisa. Você tem muito dinheiro, alguém, um pobre, vem e te pede dinheiro emprestado. Você vai dar ou você vai emprestar? Entendeu, gente? Você sabendo que a pessoa é pobre, você vai dar o dinheiro para ela ou você vai emprestar? Assim o Criador faz conosco. É tão caro que ele fala: eu tô te dando de graça, eu também dei de graça. Só que aí o povo do mundo pensa o quê? Se é de graça, não vale nada. Por isso que as pessoas, gente, acham que salvação é por obras. Porque as pessoas que pensam que o que é grátis não vale, não entenderam a grandeza e o valor das coisas do Espírito. Porque como as coisas do Espírito, elas não estão materializadas, não tem preço, as pessoas não conseguem enxergar o valor, porque elas só enxergam o valor das coisas que elas veem preço. Entendeu a diferença? Assim é a salvação. Mas isso não quer dizer que não custou, não é? Por quê? Porque a salvação, ela é grátis para nós, mas ela teve que ser paga pelo próprio Filho do Criador. Ele saldou as nossas dívidas.
Por isso que ele é o caminho da salvação. Fora dele não há salvação. Ele é a salvação de Yahweh. Entendeu, gente? Então, quem somos nós para querer dizer que fulano, beltrano, não sei o quê, só porque não tem o evangelho, ai, será que vai ser condenado? Infelizmente vai, porque assim é o plano do Criador. Gente, olha só que coisa séria. No passado, é porque muitas pessoas não falam disso, né? A gente costuma ver as pessoas falando só das coisas bonitinhas, mas não falam das coisas pesadas. E tem um propósito. Como as pessoas não compreendem muito essa questão, né, assim, quando o criador faz algumas coisas que, né, assim, parece ser um pouco pesado, aí elas preferem não falar. Mas, assim, sempre quando um líder da casa fazia algo errado, o criador matava ele e a família inteira. Será que alguém pode dizer assim, ai, por que ele matou a família inteira? O que o filho tem culpa? O que a mulher tem culpa? Mas o criador matava a família inteira. Esse é o nosso autismo. Por que ele fazia isso? Ele tinha os propósitos dele, mas principalmente, né, de acordo com a palavra, normalmente o líder da casa, como pensa o líder da casa, pensa também a família, porque ele que direciona. Se o líder da casa cai, cai todo mundo. Até para evitar esse povo de buscar vingança também. E sofrer. E todo mundo se juntar para ser contra o Criador. Lembra Daniel, quando jogaram ele lá na cova dos leões? E o Criador protegeu ele? E depois, o Criador deu livramento para ele, não foi? E aí, botou os acusadores dentro da cova dos leões. É só isso que falam. Mas sabe o que é que não falam? Que não foi só eles que botaram dentro da cova. Foi mulher e filhos também. Olha só, não é? Pois é, então a gente precisa entender as escrituras da forma correta, para que a gente não esteja fazendo julgamento segundo a nossa própria opinião, mas que a gente seja humilde e busque junto ao Criador respostas para essas coisas difíceis, porque o Criador é justo. Essa é a premissa básica que a gente tem que ter no nosso coração. E parar de interpretar as escrituras segundo os nossos achismos e a nossa pseudo-compaixão para com outros. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos desse pão. Olha, mesma situação de quem? Da mulher lá do poço. Lembra da samaritana? Aconteceu algo parecido. Porque ele disse que ele daria águas onde as pessoas não teriam mais sede. E aqui ele falou que era o pão do céu. As pessoas pediram, dá-nos sempre desse pão. A mente das pessoas naturais está sempre na terra. Dá pra gente desse pão, porque a gente não vai ter mais fome. Dá pra gente dessa água, que a gente não vai ter mais sede. As pessoas pensando em coisas terrenas. E o Messias falando de coisas espirituais. Aí, no verso 35, a gente tem aqui, ó. Declarou-lhes, pois, Yahushua, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aí o povo não entende nada mesmo, né? Eles estão pensando em comida e ele fala, eu sou o pão do céu. Aí dá um tilt. Já dá tilt hoje nas pessoas, quanto mais no ano passado, né, gente? Que as pessoas estavam totalmente presas a uma sabedoria da terra. Aqui o Messias vem e fala que ele é o pão da vida. Aí deu tilt nas pessoas, né? Nossa, esse cara é louco. Ele não bate muito bem, não, né? Tá falando que ele que é o pão. Como assim ele é o pão? Ele é o pão, a gente vai comer ele? Como assim? Essa é a mentalidade, gente, das pessoas que estão com a mente presa nas coisas terrenas. Tá bom? Antes de continuarmos, é importante também lembrar que hoje em dia, por causa de espiritismo, por causa de misticismo, por causa de esoterismo, por causa dessas coisas tudo, as pessoas costumam hiperespiritualizar também as palavras do Messias. Aí vai além do simbolismo, né? Aí começa a entrar nas superstições e no misticismo. A gente precisa ficar dentro do caminho reto, ok? Entender perspectiva espiritual sem cair no misticismo, porque vai ter os dois lados, tá? E aí ele disse essas coisas.
Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Falando de pão e água. Pão e água, as duas coisas principais que o ser humano deve ter no físico, porque senão morre. Pão e água, não é? Esse é o simbolismo do alimento físico que dá vida ao corpo físico. Pão e água. Se a pessoa tiver pão e água, ela não morre, ok? Essa é a analogia. Vai pegando, porque esse tipo de perspectiva, ela interpreta várias outras, ok? Vamos continuar. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Tá vendo? As pessoas estão vendo a vida, estão vendo o Messias lá, estão vendo ele dar testemunho, estão vendo as palavras que ele fala, mas mesmo assim não crê. E isso é normal, porque acontece sempre até os nossos dias. Gente, a gente está falando da palavra do Messias, a gente está repetindo as mesmas palavras do Messias, a gente está falando do que o Messias falou, e mesmo assim as pessoas não creem em nós. Não é assim? Essa é a mentalidade do ser humano natural. E aí, continua. Todo aquele que o Pai me dá, quem é que dá? O Pai. Esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aqui, gente, vamos isolar esse verso, né? E dizer que, ó, aqui está a predestinação, ok? E é muito importante entender isso, gente. Até porque até para a gente não cometer nenhuma heresia. Por quê? Porque o Pai disse que ele salva. E além dele, não há nenhum salvador. Ele diz isso na antiga aliança, por meio do profeta. Então, se a gente separa o filho do pai, é como se a gente estivesse falando que o filho que salva e o pai não salva. E aí a gente acaba criando dois salvadores diferentes. A maioria das pessoas fazem isso. As pessoas fazem isso quando nega o Deus da antiga aliança, né? A divindade da antiga aliança. As pessoas fazem isso. Por isso que entra também essa questão da trindade. Por que que os reformadores, que são o pessoal da ala, que mais se aproxima da interpretação correta da palavra, porque é segundo a realidade junto com a perspectiva celestial. Por isso que eles estão mais próximos. Quer dizer, por isso que eles estão, né, muito na verdade, porque bastante coisa que eles falam é sim conforme a verdade bíblica, tá bom? Mas por que que eles acreditam na Trindade? Para conciliar isso daqui. Como é que eles vão conciliar? Um Salvador sendo o Pai e Filho, a mesma pessoa. Aí eles vão e acreditam na Trindade. Entendeu, gente? Eles não conseguem desvincular, né, o Messias do Pai, entendendo o Messias como uma autoridade que vem em nome do Criador. É assim, é um pouco menor que o Pai, e não sendo ele próprio. Entendeu? O Messias, ele vem na autoridade do Pai, fazer as obras do Pai. É como se ele tivesse uma procuração do Pai. Quem tem uma procuração de alguém é como se fosse aquele alguém. Assim é a vida. Então, a mesma coisa aqui. Quem salva é o Pai. Como? Enviando para o Messias aquele que ele quer salvar. Por isso que ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Isso daqui também, gente, tá em paralelo com a questão de antiga aliança, né? Ali o Pai se revelando para o povo, depois ele se revela por meio do Filho, de forma material, entendeu? Porque eu desci do céu. Olha aqui, ó, o Messias veio da onde? Ele desceu do céu. O Messias veio da barriga da mulher, da carne, igual alguns hereges costumam dizer aí, para negar a divindade do Messias, espalhando um monte de heresia aí, com uma pseudo-piedade. O Messias é o único pré-existente. Nós não somos pré-existentes.
E aí, gente, quem propaga essas heresias, se você prestar atenção no discurso, é o mesmo discurso daqueles do mundo. Como? Que diz que todos têm uma centelha da divindade dentro de si. Parece realidade isso? Parece verdade? Parece, né? Porque, querendo ou não, nós somos criaturas. Criaturas de quem? Então, a mente da Terra acredita nesse conceito. Só que nós somos criaturas corrompidas pelo pecado. Fomos separados do Criador. Logo, nós perdemos qualquer tipo de centelha, de nada. É só o Criador do alto, trazendo o dom do alto para nos vivificar novamente. Simples de entender isso, né, gente? Porque eu desci do céu pré-existente, só o Messias, nós não somos semelhantes a ele em divindade, quem pensa que é semelhante a ele em divindade, caiu no conto e na conversa da serpente, sereis como divindade. Ok? Quando a Bíblia fala sois deuses, a Bíblia está escrito sois como Deus, que depois o Messias também repetiu, não é no sentido de divino, é no sentido de autoridade. Autoridade aonde? Autoridade sobre a criação, autoridade sobre os animais, autoridade sobre essas coisas. Não como divindade. Desci do céu não para fazer minha própria vontade. O Messias veio fazer a vontade dele? Não, veio fazer a vontade do Pai, aquele Pai que é do Antigo Testamento. Por isso, gente, que tem as heresias que fala que o Criador do Antigo Testamento não é o mesmo Pai do Messias, porque aí eles usam um monte de verso isolado para dizer que são dois deuses diferentes. É uma forma de negar a palavra. Aí, enquanto uns negam a antiga aliança, outros negam o novo. E nada é novo debaixo do sol, porque o diabo é assim. O diabo vai jogar as pessoas para os extremos e afastar elas do caminho reto. Que o Pai ilumine a mente de vocês, para que a luz venha do alto e ilumine o caminho para que vocês enxerguem o caminho onde vocês estão andando. Nenhum cego é capaz de enxergar por si mesmo, a não ser que essa luz venha do alto. Não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Além do que, gente, lembrando aqui, várias passagens, o Messias refere-se o pai dele a o mesmo Elohim de Moisés, ao mesmo Elohim. Só que as pessoas fazem uma confusão com a palavra, porque quando o Messias fala que os fariseus têm por pai o diabo, eles usam de forma isolada, como quem diz assim, ó, tá vendo? A divindade dos fariseus é diferente da divindade dos filhos, e interpreta errado, da mesma forma que faz todos os hereges. E aí nega as outras passagens, nega tudo, tem que fazer um malabarismo com as escrituras. Por quê? Porque vai interpretar segundo a própria mente. E como que a gente tem que interpretar? Seguindo a verdade. E se a gente não entende, o problema é a gente, é a nossa cabeça, não é a palavra. E as pessoas que acham que o problema é na palavra têm problemas sérios de soberba. E a vida toda testifica disso, é só prestar atenção. É fácil de identificar, gente, porque a própria vida da pessoa reflete essa soberba, entendeu? Que mais? Verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta. Vontade de quem? Do Pai. Qual Pai? A divindade da antiga aliança. Que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Será que perde salvação, gente? Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aqui já é o que? Aliança, promessa. O que o Messias prometeu, ele cumpre. Esse negócio de perda de salvação, gente, é alguém que fica, te dou ou não te dou. Eu prometo que te dou, mas na verdade eu não te dou. Olha só a inconstância. Será mesmo que a palavra vai ensinar inconstância? Vai ensinar o caráter do Messias dessa forma? Ou, pior ainda, do Pai, gente? As próprias palavras fé, um dos significados dela é constância, fidelidade. Fé, fidelidade, constância. Quem tem constância em seus caminhos, quem tem constância nas suas palavras, quem tem constância naquilo que crê, é uma evidência de que está andando no caminho da sabedoria, no caminho certo.
Quem é inconstante, cada hora é uma coisa, uma hora acredita, outra hora não acredita, uma hora eu acredito numa coisa, outra hora não acredito numa coisa, uma hora eu vou. Quem fica para lá e para cá, gente, é justamente quem está no caminho errado, porque não está firme naquilo que crê. Então, cada hora é uma coisa diferente. Não tem firmeza, fidelidade, constância. Que mais? Messias continua: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Aqui essa passagem também usam, né, para justificar também livre-arbítrio e toda aquela outra parte. Aí fica parecendo até contraditório aqui, mas não é. Vamos interpretar da forma correta, ok? A vontade de meu pai é que todo ser humano que vira o filho e que nele crê tenha a vida eterna. Aqui a gente já pode fazer também uma outra observação. Será que as pessoas que vão ao filho estão indo ao filho verdadeiro? Ou será que muitos vão a um falso Messias, a um Jesus, vou usar essa palavra, que elas mesmas criaram no próprio coração? Ainda tem isso. Muitas pessoas acreditam num Jesus que elas criaram no coração. Num falso Jesus, que é conivente com o pecado, não conivente de se compadecer, tá bom, gente? Porque o Messias, ele se compadece de pecadores, mas ele não tem cumplicidade com eles. É preciso entender, porque o povo do mundo usa esse verso isolado aí também para justificar pecado. E o Messias andou com pecadores, então esse que é o meu Messias, esse que é o meu Jesus. Ok, ele andou com pecadores, ele não era como um igual a eles, ele andava no meio de pecadores para curá-los, para tirá-los do pecado, para dar testemunho, para ser um exemplo. Essa é a diferença. Ok? E aqui a promessa, eu ressuscitarei no último dia. Aí, começando aqui, né, uma nova parte. Os judeus começaram a murmurar depois de ouvirem estas palavras. Murmuravam, pois, eles, dele os judeus.